Olá, eu me chamo Diego Pacatuba e essa é minha digníssima esposa, Ana Costa. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Blink Talks. Boa tarde, sejam muito bem-vindos e hoje nós estamos com uma convidada extremamente forte, determinada e apaixonada pela vida, e é disso que a gente gosta, né. E ela ama treinar, sorrir e ajudar o próximo, e seu maior objetivo é levar alegria e autoestima às mulheres, incentivando o autocuidado e o encontro da essência feminina. É mãe da Bela e carrega essa grande responsabilidade de ser mãe com muito amor, respeito e dedicação. E a gente está aqui hoje com a Nani Andrade. Olá, e seja muito bem-vinda, é um prazer enorme te receber aqui e conhecer um pouco da sua história. Boa tarde a todos, prazer é meu e acredito que histórias boas têm que ser contadas e mostradas para que sirva para incentivar outras pessoas, não só outras mulheres, mas outros seres humanos. Verdade, Nani. Quando chegou a oportunidade da gente te convidar, que a gente fez um breve resumo da sua história, eu falei, cara, a gente tem que trazer a Nani aqui. Não tem como. Explica um pouquinho pra quem tá assistindo a gente, conta um pouco da sua história. Eu sou nascida numa família de 7 irmãos, nascida no interior da Bahia, bem simples mesmo, onde a gente dormia numa esteira e nós 7 meus pais. Então, para mim, até os 10 anos eu só sonhava em ver uma luz da cidade, eu nunca tinha visto e eu sonhava com isso. Quando eu conseguia ir próximo de uns alojamentos que tinham e eu via a TV, porque eu nunca assistia. Então, quando surgiu a oportunidade do meu pai me trazer para cá, para Vitória, com 13 anos, eu vim só com o sonho de conhecer a cidade. Depois eu fui pegando mais idade, com 17 anos eu comecei a trabalhar em comércios, e lanchonete, padaria e tudo, até que cheguei na loja no Shopping Vitória e eu vendia tipo R$ 100.000 por mês. E aí eu falava brincando com a minha gerente, eu caí nisso de paraquedas, ela: "Não, você tem dom para vender". Aí eu fui me adaptando e vendo que eu realmente sabia vender, eu realmente sabia vender e era natural de mim, porque eu sou muito falante, eu converso muito, eu brinco muito. Acho que os meninos viu, eu fiz eles rir do começo ao fim. Eu sou muito brincalhona, sorridente. Daí eu comecei a pensar: "Cara, eu vendo muito nessa loja. Por que não tento sonhar um pouco mais do que só ver a luz da cidade, né? Por que não ter uma vida melhor, ajudar a minha família?" E daí eu comecei a comprar roupas e vender de porta em porta, até que surgiu a Melanina Capixaba, que até a pandemia éramos em 3 lojas. E depois acabou fechando 2, mas a gente tá com outros planos de novo aí. Ah, legal. Vamos assim, só pensar num passo a passo aqui para a gente entender. Quando você veio para cá, você tinha 13 anos. 13 anos. E aí, dos 13 até o momento em que você foi para o shopping e vendeu a primeira vez, você tinha quantos anos? Eu tinha acho que 19 anos, por aí, uns 19 anos. Por que que eu gosto de fazer esse trajeto, principalmente quando a gente se refere à idade, de a gente olhar e ver como que pessoas costumam agir em determinadas situações da vida, baseado naquela idade. Uma menina de 19 anos, a gente pode falar que é uma menina, ainda mais nos tempos de hoje, então acaba que essa história se torna ainda mais admirável, né, porque uma menina de 19 anos já ir atrás de trabalhar e foi o seu primeiro emprego como vendedora? Como vendedora, sim, eu comecei a trabalhar em comércio com 17 anos. Exatamente. E ali você descobrir uma profissão, porque vender é uma arte. É uma profissão excelente pra Exatamente, eu sou meio suspeita, que eu também sou vendedora, eu vendo, eu sei alguns vendedores que não gostam, né, vender é muito bom, eu adoro vender. eu aprendi que vender é arte e ciência andando junto. É verdade. E quando se tem essa questão da idade, influencia muito, porque exige maturidade também para você entrar no mercado de trabalho. Tem maturidade profissional, maturidade pessoal. Vender, eu acredito que não é tão simples como as pessoas falam, né. Você tem pessoas que têm uma facilidade maior, como você, por exemplo, eu era já do lado oposto ao seu. Pessoas muito falantes acho que têm mais facilidade pra Eu era do lado totalmente oposto, eu não tinha facilidade nenhuma, não tinha nada que olhasse pra mim e falasse: "Nossa, vai ser uma excelente vendedora". Não tem como. Desculpa te cortar, mas eu acho que essa questão de facilidade pra vender até receber o primeiro não, né. E a gente olha assim, né, vê 2 mulheres bonitas sorrindo, falando sobre venda, mas eu acho que o início
Não foi dos mais fáceis, né. Mas o que que acontece? Quando tem uma pessoa que ela é desinibida, que eu acho que é o seu caso, né, você é muito Eu sou. comunicativa, desinibida, não tem essa não é retraída, isso te abre uma porta maior. Acho que facilita um pouco. Te abre uma porta maior, mas de fato o primeiro não, independente de como você seja, dá aquela tremida. Dá uma esfriadinha na barriga. Dá. Mas aí depois você vai pegando o ritmo do negócio e você vê que o não é o que te impulsiona para correr atrás de um sim. Sim, sim. Então vai dando super certo. E aí você ficou quantos anos no shopping? Fiquei uns 4 anos nessa loja. Eu vendia bem, ganhava bem e me esforcei, já focada em sair com bom dinheiro para abrir a minha primeira loja. Aí já estava já pensando já em como ia fazer. Depois de uns 2 anos ali, eu entendi que eu ia sair e fazer isso, mas para mim. Então eu já comecei a tentar ganhar o máximo que eu pudesse. E quando você saiu, você já foi direto pra Melanina Capixaba ou teve algum empreendimento antes? Pra melanina, só que ela fechou com 1 ano. Eu não tinha experiência nenhuma e eu vendia sapato e eu fui vender roupas. E eu nunca tinha comprado nada na vida para vender. Então eu fiquei 1 ano com essa loja, eu não ganhava nem R$ 500, mas eu mantive 1 ano. Mas eu ganhei muita experiência dali. Aí eu voltei a ser vendedora em uma loja em Jardim da Penha de novo, e saí com 1 ano, com nem metade do dinheiro que eu tive da primeira, e a melanina se tornou 3 lojas, por causa da experiência. Legal, legal. Essa informação é até muito importante, né, porque assim, Resiliência. e outra coisa, né, você quebrar ali no primeiro ano, isso é muito mais comum do que a gente pensa. É verdade. Principalmente quando é seu primeiro negócio, quando é uma área na qual você não domina, porque as pessoas também não entendem. Não adianta só saber vender que você está pronta para ter um negócio, pelo contrário, porque quando você abre a porta do teu negócio, você não é mais vendedora, você é uma empresária. Empresária, é tudo um pouco naquele momento. Exatamente. A gente que vem de baixo, acaba que você tem que ser tudo, gestora, eu no meu caso eu era modelo, gestora, quem comprava, quem vendia, era tudo. É exatamente assim. Fala um pouquinho pra gente desse ano que eu acho que é importante. O que que aconteceu desde o dia que você abriu a Melanina Capixaba, nesse primeiro ano seu, né, e quais foram, sei lá, 3 fatores que você olhou e falou: "Bom, isso aqui", hoje você olha e fala: "Isso aqui foi onde eu não soube lidar, as coisas não aconteceram como deveria, ou eu fiz diferente agora, por isso que deu certo"? Eu vejo muito isso em muitas pessoas que entram na minha loja, inclusive, que pensa que é tudo fácil, foi o que eu pensei também, porque a gente está dentro de uma empresa, às vezes, e a gente olha os nossos patrões e a gente acha que é fácil a vida deles, né, que aquilo é muito fácil, porque você então eu saí com esse pensamento, primeiro que eu era muito nova, também nunca tinha feito nada, então eu tinha aquela visão que ia ser muito fácil. Então, o primeiro pensamento errado meu é que era muito fácil empreender, e eu já depois de 1 ano eu vi que era muito difícil. Depois, a gestão minha também foi bem ruim, e a primeira compra eu já me lasquei de cara. É. É, eu comprei peças muito cara, onde para vender eu fui num lugar mais caro, que eu acho que é para comprar roupa, que é Goiânia, um lugar muito caro, e comprei praticamente o dinheiro que eu tinha todo. Eu não sei como eu sustentei, porque eu sou persistente, 1 ano de antes, ela foi 1 ano de investimento, foi 1 ano trabalhando para mim de graça, tá bom. Então, se você comprou mais ou menos o seu número, pelo menos os Não, você tá todo mundo entrava e falava: "Você só compra roupa pra você, esse é o problema". Eu vestia 34, comprava roupa tudo 30. Ué, mas é uma boa estratégia. Se não lembrar o vida antes. Mas aí, Nani, você saiu depois desse período de 1 ano, você voltou para vendas. Voltei para vendas. E aí o que que te fez, a reacender essa chama de falar: "Espera, eu consigo e eu posso tentar de novo"? Porque eu já entendi ali de cara, assim, que eu quebrei, o que que eu fiz de errado. Eu já saí com essa consciência que eu tinha feito coisas erradas ali. As compra, a gestão do dinheiro, os horários de trabalho, não ser tão fiel àquilo. Então eu já saí com tudo na mente. Eu pensei e eu já saí com esse plano: "Eu vou fechar, vou trabalhar e vou voltar". Eu já tinha essa certeza. Isso eu já saí certa. E é tão importante, acho que essa semana passada eu estava conversando no Instagram, né, e falando sobre autorresponsabilidade. Eu acredito, ouvindo agora, né, apesar de não te conhecer,
como pessoa, mas baseado no que você tá me falando, eu acredito que o ponto que fez com que você voltasse e voltasse fazendo o certo, o que tinha que ser feito, é autorresponsabilidade. Não, sim, você tem que ter consciência dos seus erros, porque senão você volta e faz tudo de novo ou pior e você quebra de novo. Total. Infelizmente a gente está num momento em que as coisas não estão funcionando muito bem, né, no geral. Isso, é. E aí se a gente para viver em prol disso, a gente não vive, né, se a gente para viver em prol de um governo, do comércio, de alguém que está do lado e reclama que a venda não está boa, e aí você fica ouvindo. E quando acontece isso, de quebrar ali num primeiro ano, a primeira coisa que a pessoa fala: "Ah, eu fiz tudo o que tinha que fazer, mas veio a pandemia, mas o governo não ajudou, mas não sei o É quê, o tudo, é imposto". todo mundo menos sua. Exatamente, exatamente. Eu falo muito que quando os problemas acontecem, eu amo olhar para o problema, para a situação e enxergar que é culpa minha. E que tem uma solução, né. Exato, porque quando a culpa é minha, eu consigo resolver. Agora quando é do outro não, eu falo isso quando eu tenho uma Exatamente. comadre minha que eu falo muito isso pra ela, você tem que enxergar o problema que a sua culpa, é seu problema, resolve você. Se você esperar que a culpa é de fulano, de ciclano, você tem que esperar ele resolver, e quando que ele vai resolver pra você? Exatamente, que legal. Eu penso assim também, primeira coisa que eu passo: "Esse problema aqui é meu, vou ter que resolver, então vamos embora arrumar a solução". Assumir as responsabilidades, matar no peito. Aí, vambora, tem que de onde eu nasci não tem opção, é vencer ou ficar na merda, é só o plano A, só A, não tem B. Você juntou as suas economias para você abrir a sua primeira empresa, a sua primeira loja, ela era num ponto, você foi para um outro ponto, ficou no mesmo, foi para uma outra Eu ainda cidade? tentei, mudei de um ponto, mudei uma vez. Eu o que que eu fiz? Eu sou me eu nunca tive muitas coisas de adolescente, roupa, sapato, maquiagem. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu comprava muito isso, que eu nunca tive, então pra mim era um mundo novo. Quando eu pensei em empreender, eu pensei assim: "Hoje eu não consigo juntar dinheiro". Que eu pensei? Eu vou trabalhar muito, porque os meus contra-cheques vinha com fundo de garantia sempre descontando em parcelas de 500, 600. Eu falei: "Então quando eu sair eu vou ter esse dinheiro, então eu tenho que ganhar sempre muito, porque aí com esse dinheiro que eu vou sair gordo que eu vou abrir o meu comércio, porque juntar eu não vou conseguir". Eu era muito nova, eu queria sair com as minhas amigas, comprar muita roupa, sabe, nem usava, mas queria ter, porque eu nunca tinha dinheiro. E foi esse plano que eu fiz naquela idade ali de 19, 20 anos. Que hoje eu já tenho um outro pensamento, mas naquela época esse foi o meu plano, vocês acreditam? E eu saí com 20 e poucos mil reais, não. E aí na segunda tentativa já não estava com essa gordura toda. Não tinha, porque o meu plano foi antes, eu fui demitida da empresa muito antes de completar um ano, então eu não tinha muito dinheiro ainda, o tempo era muito baixo e eu ganhava bem menos, R$ 1.800 na época. Nessa segunda tentativa, como é que foi esse início? Além de toda a experiência que você tinha, e você colocou tudo isso em prática, e eu acredito que com aquele sentimento de assim: "Não posso errar". Não, tinha Dessa certeza, eu vez já sou vai pensei: "Se virando. eu errar, tenho que voltar pra Bahia, morar na casa da minha mãe". E como é que foi esses primeiros meses da sua segunda tentativa? Muito difícil. O pai da minha filha, a gente é separado hoje há 4 anos e as pessoas estranham a minha amizade que eu tenho, meu carinho e respeito, porque mas ele foi um cara que segurou a minha mão sem me conhecer direito e tipo assim: "Eu pago um aluguel de uma casa para você morar, enquanto você não consegue pagar dessa loja". E foi eu não ti dessa segunda loja, eu também não tirava dinheiro ainda para pagar as contas de casa. Se eu fosse ter que tirar, eu não sei como seria. Então, por uns 6 meses ali, a 8, ele me ajudou muito com isso, pagando as contas de casa pra mim, me ajudando ali. E depois ali de um ano eu andava com as minhas próprias pernas, mas nesse início aí não foi fácil também não. Eu trabalhei meio que uns 8 meses ali de graça pra mim mesmo, sem tirar salário. Só para fazer o Só pra isso, eu só né. eu vendia só para pagar as contas da loja, que era aluguel, comprar roupa, que eu mesmo fazia tudo, mas se você me perguntasse ali nos primeiros 6 meses, eu podia tirar 1.500, 2.000, mas eu não podia não, ainda não. Com quanto tempo que um negócio começou a virar? Com um ano eu já tirava um bom dinheiro. Com 1 ano as contas já estavam sendo Já, pagas e você conseguia lucrar um sim, pouquinho. já. Foi com Já dava para aumentar o estoque com outra, de porque maquiagem. com aquela eu já podia comprar, morar numa casa legal, pagar todas as contas sozinha. Bacana. E aí depois disso, quando você percebeu que já estava começando a ter um superávit na loja, você falou assim: "Vamos expandir". Foi.
Eu vi que já vendia muito bem, já tinha 2 vendedoras, eu falei: "Opa, agora já posso voar pra fora daqui". Já se eu já corri não corro risco de quebrar fácil assim não. Eu posso até balancear, quebrar é balançar, quebrar não, eu já balancei algumas vezes, vai quebrar. Aí Aprendi a guardar dinheiro pra loja, desde aquela da vez que eu quebrei eu vi, né, lá também não juntei no começo, eu aprendi tudo que eu fiz de errado, eu não fazia nessa vez. não, verdade. Mas a gente teve aqui a gente recebeu o pessoal da Sicredi, né, e pelas experiências que eles contavam, muitos dos empreendedores acabavam confundindo o que era seu lucro e o que era sua margem de lucro, né. Às vezes a pessoa falava assim: "Ah, eu compro uma blusa por R$ 10, se eu vendo a 20 eu tenho 100% de lucro", quando na verdade dentro desses 100% tem o seu custo, tem o seu aluguel, Tem a passagem que você internet, gastou, luz, funcionário se tiver tudo, muita tudo, coisa, tudo. Então quando você vai botar tudo na ponta do lápis, você vê que o percentual não é esse. E eu sempre digo que a gente tem 2 formas de aprender, né, ou a gente aprende com os nossos erros, ou a gente aprende com o erro dos outros. Eu acho que você junto com a gente aprendeu com os próprios erros, né. eu Mas você que está assistindo aí, você tem a oportunidade de aprender com esses erros aqui e entender que dá para fazer diferente. Você comentou antes com a gente que você hoje é uma mulher muito mais fervorosa, tem a sua religião, você fala muito sobre oração, jejum, eu propósito. acredito muito em Deus, minha base é Deus, né. Como essa fé te sustentou nessa jornada? Pra falar a verdade, eu acho que minha loja andou muito primeiro pelo meu esforço e depois minhas orações, jejuns, quando eu comecei a empreender dessa vez, eu comprei um vestido e eu coloquei na manequim. Quando eu olhei pra loja do lado, que é uma loja muito grande, ela é expandida por Vitória e tudo, e ela é muito grande. Eu não sou de competir com ninguém, a não ser comigo mesmo, mas nem se eu sonhasse, eu poderia, porque você tinha que ter dinheiro pra você competir com lojas tão grandes. E quando eu coloquei no manequim, o meu vestido, eu lembro até hoje disso, era R$ 80, o dela era 40, o mesmo. E aí eu olhei, eu pisei essa cara, eu lembro que eu saí pra fora, eu pisei essa cara sua, e eu chamei o pai da minha filha e comecei a chorar. Eu falei: "Meu Deus, amor, eu não o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho dinheiro pra comprar, vender barato, assim". E aí eu fui você tem que estar sempre ligado em o que a gente estava conversando, você tem que ter uma solução do seu problema. Daí eu pensei: "Ah, é porque eu comprava em São Paulo e ela em Pernambuco", então eu pensei: "Ah, lá deve ser a roupa mais barata então", o que que eu fiz? Então eu fui lá, em Pernambuco, viajei por 40 horas e fui. Cheguei lá, de fato, o vestido era metade do valor que eu paguei em São Paulo. Aí eu entendi também por que o dela era aquele valor. Voltei e tal, falei: "Cara, quer saber? Não vou competir com ninguém, ela vende um nicho, eu vou pra outro". Ela vendia modinha baratinha, eu falei: "Eu vou vender as caras na moda mais arrumada então". Eu sou meio doida. E aí eu parti pra esse lado. E aí eu saí pra fora outro dia, quando eu olhei a vitrine dela estava toda arrumada, igual a minha, ela mudou tudo. Aí eu falei: "Cara, agora eu Tô incomodando. cara", eu falei: "Eu desse tamanhozinho, eu me senti uma formiguinha, tipo assim, eu não estava ali pra competir com ninguém, eu só queria fazer um". Aí eu lembro que eu fui pra casa chorando também, mas aí eu passei a noite, eu orei a Deus. No domingo eu saí de casa, falei: "Deus, o Senhor vai falar comigo agora", e eu fui orando no caminho. Quando eu fui orando, Deus falou pra mim: "Entra aqui". Quando eu entrei, a mulher cantando, ela já estava cantando, quando eu botei o fé, ela falou assim: "Quando estiver frente ao mar", Deus manda te dizer: "Chama este homem e confessa", ó, ele abre um mar. Deus manda te dizer que se levantou uma mulher, mas ele derruba hoje. E dali eu fiz 15 dias de oração dentro da minha loja às 4 da manhã. Nos últimos 5 dias chovia todos os dias, a minha bicicleta quebrou e eu tive que ir na chuva, mas eu cumpri. Eu pedi a Deus para vender R$ 30.000, o Senhor me deu 70. Dali por diante eu andei, eu tinha dinheiro, eu tinha fundo de caixa, e então eu acredito muito em Deus, a minha fé, a minha base é Deus, eu acredito, e eu acredito que oração e trabalho você move o mundo. Que bom, que bom. É mais uma experiência, assim, pra gente olhar e acreditar, né. Eh, Às vezes a gente busca caminhos que sejam mais fáceis. Vou te dar um exemplo, esses dias tinha um padre no Instagram, e aí ele estava falando sobre essa coisa das pessoas convidarem ele para ir até a empresa rezar pela empresa, sabe. Ele falou: "Antes de qualquer pessoa, antes de um padre, um pastor, seja lá quem for, qualquer pessoa ir até a sua empresa, você consagra ela todos os É dias? verdade. Você entrega a sua empresa para Deus todos os dias? Você oferece o suor do seu trabalho para Ele todos os dias?
Se você não faz isso, não adianta vir ninguém de fora colocar a mão, rezar, fazer, não vai, as coisas não vão acontecer, porque a fé é sua, a empresa é sua, a vida é sua, você precisa manter um relacionamento, né. Se é isso que você acredita, você precisa manter o relacionamento. E a gente sabe que a questão da fé, ela envolve a divindade, mas ela também envolve os nossos atos. É verdade. Toda vez que você ajoelha, você levanta muito mais forte, porque você levanta acreditando que o que você pediu de joelhos vai Vai dar certo, aí e aí você levanta mais forte, com mais gás, faz mais, é luta mais. verdade. Isso é muito interessante. É, Deus é tudo mesmo. E as experiências, né, que a gente vai tendo, é muito louco, igual você fala: "Ah, eu pedi 30.000, É, ele me deu 70, né, e junto com ele eu consegui 60. E eu sempre falo assim que, graças a Deus, os sonhos de Deus são sempre maiores que o nosso. sempre maior, o Deus é bem maior do que o seu tá. Exatamente, às vezes a gente é tão bobo que se Acho que Deus falou: "Poxa, se tivesse pedido 100 eu tinha dado 200, você fez 60 dobrar um." Tem que saber pedir também, né. Fala: "Vou deixar ela aumentar", foi dela primeiro. Não, hoje eu já peço muito mais, já tô ousada. Meu Deus, ó, tô sendo ousada, mulher. E depois dessa virada de chave que teve envolvendo fé, como é que foi, os seus networks com outras pessoas? Como é que foi depois disso? Apareceu gente pra te ajudar, aquela vendedora que você precisava Ai, tanto pra nossa, poder vendedora, sim. porque às vezes a gente é tudo assim, a gente é zagueiro, atacante, meio de campo, a gente abre, a gente fecha, a gente faz Não, tudo. sim. Mas chega uma hora que a gente fala: "Cara, tô começando a estabilizar, agora eu preciso É. deixar alguém fazer". Quando chegou quase um ano aí, Como é que foi essa questão de achar alguém ali que conseguisse fazer isso por aí você? me apareceu a Romilda vende até a próprio cabelo dela, o povo queria arrancar a cabeça dela. Apareceu a Romilda que triplicou as vendas da minha loja. Aquela mulher era maravilhosa, pena que casou com um gringo e foi-se embora. Ah, Pena pra você, né? Ela foi tão boa que veio alguém de Deus, foi ela. Abençoar essa mulher, rapaz. A gente tem um amigo aqui que é o Davidson Miller do 027, né, Davidson, um abraço. E ele fala muito sobre o poder do network, né, e quando a gente fala esse poder do network é você conseguir convencer uma Romilda a acreditar no seu sonho, trabalhar na sua loja, e não é só trabalhar, né, eu acho que você entende que igual a Romilda dificilmente você vai ter. Pode vir a Lúcia, pode vir a Ana, mas às vezes não vem com a mesma vontade de vestir a camisa e entender que quanto mais ela vender, mais ela vai receber, né. Sim. E se a gente estiver aberto a entender que tem muitas pessoas que podem nos ajudar a crescer, a evoluir, eu acho que é o início, né. Esse network é e importante. e esse mercado de vendas, ele está cada vez mais escasso em relação a profissional de vendas. Eu acho que hoje em dia tá muito difícil, porque depois que a Romilda saiu, vou te falar, eu tenho penado até hoje. Aí entrou a Girlane que eu falo que eu conheço todos os seres humanos, todos têm defeitos, e eu nunca achei um nela. Eu procuro, cara, não existe, não é possível, tem que ter um defeito, a mulher é perfeita. Depois que essas daí saiu essas 2, nesses últimos anos, aí uns 2 anos pra cá, eu venho penando, não acho um vendedor assim: "Vambora, tô com você até o fim", igual elas era assim. A Romilda, às vezes eu falava: "Vai embora mulher", 8 horas ela embora, a loja fechava 6h30, ela 8 horas ela: "Não, tô aqui ainda vendendo", eu: "Cara, pelo amor de Deus, vai pra casa". Ela não tinha dia ruim, tempo ruim, ela vestia mesmo, ela vestia a camisa mais do que eu, se eu tô pra te dizer. E isso tem que ser base de vendedor, A isso vi tem que ser base de vendedor. ela me impressionava. Eu sempre tive essa Esse perfil sede, é sede mesmo de vender. Eu já trabalhei no shopping Vitória, eu trabalhei 7 anos lá. Eu E tinha essa sede no Shopping Vitória, Bi. é Pra mim não tinha dia ruim, domingos, feriados, sábado, em que saiu, o que eu queria dinheiro, eu focava em ganhar bem, pra ganhar bem, eu ganhava comissão, eu tinha que trabalhar. Eu chegava no shopping 10 da manhã, todo sábado saía 10 da noite. eu sei. No em dezembro eu trabalhava 30 dias, ganhava todas as metas que eles botavam, eu batia, ganhava as bolsas de R$ 1.000 era minha, só tinha bolsa cara que eu ganhava trabalhando. Então assim, eu sempre tive sede de ser vendedora boa. E eu acredito que é o que falta no mercado hoje, Hoje em dia sim. é essa ambição, essa coisa de porque vendedor ele tem que ser ambicioso, ele tem que ser ambicioso, ele tem que ser sonhador, ele tem que ter sede de querer dinheiro, porque o que paga um bom vendedor é dinheiro. É dinheiro. Eu sempre, por onde eu passei em empresas, né,
E eu tenho isso dentro da empresa aonde eu estou, que é o seguinte: o que paga um bom profissional é dinheiro, não é tapinha nas costas. Ninguém sai de casa para assim: "Ah, ele é ótimo". Não, eu quero dinheiro na minha conta. E vendedor é isso, vendedor, se ele não ter essa visão de que eu quero receber pelo meu suor, pelo meu esforço, não vai, Não vai. não vai. E eu acredito que é o que está faltando, que é o que está acontecendo nessa levada Não de já pessoas, está faltando. eu vejo praticamente todos os comerciantes que eu conheço reclamam da mesma coisa, a mão de obra do vendedor. Você vê como às vezes a gente vai numa loja, a gente é atendido. Às vezes parece que a pessoa tá fazendo um favor pra te atender. Várias vezes eu me Você sinto chega lá, assim. a pessoa com uma Às vezes eu vou embora situação, com vergonha, porque eu falo: "Não, né, não é possível que isso tá acontecendo. Onde que a gente foi? A gente foi pra comprar alguma coisa, o cliente estava lá e basicamente o vendedor estava lá, basicamente nem atendeu. Eu já trabalhei com vendas também, trabalhava com venda de calçado. Eu sempre tive na minha cabeça que eu sempre via quem vendia muito, eles tinham os que chamam de preferência. Ou seja, a pessoa já comprou com a Ana, já comprou com a Nani, quando volta vai fazer o quê? Vai procurar vocês. Então é a preferência. Podia ser eu, tá na vez, a pessoa entra e fala: "Ana, tá aí?" você perdeu sua vez". E vai lá na Ana. De que é isso, né. Aí o que que eu botei na minha cabeça? Falei: "Cara, independente de quem entrar, pode ser caroço". E para quem não trabalha com venda, caroço é aquela pessoa que entra na loja, olha tudo, não compra e faz você perder a fila. É, Jay, quem trabalha com venda em shopping tem uma fila. Era apelido. Tem uma filazinha que entrou um, botou o pé para fora, você volta de novo e tenta a sorte. Ouvi dessa E eu tinha uma tática que eu falava assim: "Eu vou dar o meu melhor sorriso, eu vou dar o meu melhor forma, que mesmo que eu não venda, eu tento passar uma boa impressão, porque aí se a pessoa gostar, ela volta para me atender". E acontecia muito de às vezes ir lá, a pessoa não comprava nada e voltava: "Ah, cadê aquele menino?" E vinha e falava. Então eu sempre fazia isso. E aí eu ficava trabalhando esse pessoal para grandes períodos de promoções, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal. Eu lembro que no Natal a gente subia para o estoque e eu almoçava na escada, só assim de olho, porque a loja estava cheia, não tinha Eu ninguém. como muito rápido, todo mundo expressiona até hoje, porque eu nunca parei pra fazer uma hora de almoço no shopping. Eu comia em pé muito rápido, vocês BT. E quando comia? Enfim, ia tempo, e se deu todo mundo atendendo, você percebe que tem alguém voando, quantas vezes eu largava o almoço e já vinha, só pegava e tirava nota. Eu sento nas mesas pra comer com as pessoas, elas ficam: "Gente, mas você já comeu", mas até hoje eu sou do mesmo jeito, eu não fico sentada fazendo horas de almoço, não consigo. Verdade. E eu acredito que isso muito se dá através de objetivo de vida. Eu também. É objetivo, é propósito, é motivação. Eu sempre tive muito claro na minha cabeça o que que eu queria. Nunca tive esse sonho de ser empresária, tá, nunca tive sonho de empreender. Tô fazendo isso agora, mas se eu disser pra você: "Ai, quando eu tinha 19 anos eu sonhava em ter minha loja", nunca. Mas eu sempre sonhei em ganhar muito Bem, dinheiro. é. E você E você sabia que era consegue. trabalhando, né. Exatamente. E outra coisa que a gente precisa até desmistificar é que sim, você pode ganhar muito dinheiro trabalhando para alguém. Você As pode, isso pessoas é que hoje em dia elas não vê mais a vida assim, né. isso é É isso que quebrou os possível. vendedor bom. Exatamente. Eu saí de um patamar de vida, sei lá, multipliquei por 10 trabalhando para as pessoas. Ainda mais hoje quando você ser médio, você já está excelente, porque a galera tá tão ruim. Hoje em dia, se você encontrar um vendedor Romilda, a pessoa acho que paga muito bem para ela, porque não vai achar. A cada Exatamente. 1000 vendedor, ela ainda vai ser a melhor, então ela vai poder escolher um salário bom. Acho que o principal ponto daqui hoje, além da sua história, é que as pessoas possam olhar e entender o que que o mercado está buscando, o que que o mercado precisa. O que que eu posso fazer para me destacar no mercado? Isso é muito fácil, mas é muito mais fácil. Tanto você como empresária que tem sua loja, assim, de todo o coração, você acha que é difícil você destacar a sua loja? Quer que eu te diga que não é? Não é, sabe por quê? Se você tiver um atendimento mínimo, respeitoso, minimamente respeitoso, você já está ali no topo. É, porque lá no bairro também tem muita reclamação de atendimento. Exatamente, a galera lá fora tá tão ruim, que um atendimento bem educado, Ajuda, respeitoso, já te leva para um outro já nível. bota você bem à frente. Exatamente, entendeu? Então, a gente precisa ter esse olhar, principalmente que a gente está no mercado, no comércio, na rua, e pessoas precisam de pessoas. E as pessoas estão cansadas, né, quando eles recebem um carinho, um atendimento
bom, eles se sentem acolhidas, Estão ricas. cansadas, solitárias, que essa era da tecnologia é muito bom, facilita muito a vida da gente, mas nos afasta e pior do que isso, nos desumaniza. Verdade, então. O que é muito problemático, né, para todo mundo, porque a gente precisa desse contato, a gente precisa do olhar. Por isso que eu ainda acredito muito na loja física de rua, acredito muito, porque você entrar ali, bater um papo com a vendedora, ela entender sua necessidade, te oferecer um café, te servir uma água, e você sai de lá com a mercadoria que você precisava, mas você também sai com a conversa, com a experiência que você trocou com ela. Tudo isso ainda tem um peso muito grande. E quando perguntam assim: "Ah, você não acha que a loja de rua vai entrar em escassez, não daqui a pouco com tanta tecnologia, com tanta compra online, com tanto e-commerce, será que daqui a pouco isso não vai ser esquecido?" Sinceramente, acredito que não. Porque pelo contrário, eu acredito que daqui a pouco as pessoas vão estar buscando mais e mais esse contato físico pela falta que a própria tecnologia nos traz. Afasta, né? É, exatamente. Ó, eu tô com a Dayana aqui, dizendo que adora seu trabalho, é sua cliente É a Dar, né? e foi pra comprar uma blusa, saiu de lá com R$ 900 e fome. Eu e a Day, a gente conversa muito, aí começa a conversar ali, brincar ali, quando tu casa daqui, eu meto outra roupa, promessa, amiga. E que o diferencial da sua loja, além das peças que são lindas, é o atendimento, né. E aí você que tá assistindo aqui agora, se quiser entrar e conhecer o Instagram, Melanina Capixaba, tá o link aqui embaixo, só entrar. E o que vocês vão reparar lá é que os comentários são dos mais diversos, não só elogiando as roupas e as qualidades da peça, mas também o atendimento. Então eu acho que esse é o diferencial mesmo de vocês lá. E aí a gente tá com a Carla aqui também, falando a mesma coisa, as peças são maravilhosas, difícil saber qual escolher. Então os feedbacks são ótimos aqui. E mulher gosta, né, mulher Mulher gosta de uma arara recheada. Mulher gosta muito. E lá na loja tem muita roupa, eu tenho até que parar de enfiar tanta roupa naquela loja que às vezes até eu me perco, mas eu gosto de muita opção. Acho que o cliente tem que entrar e ter muita opção, Vários estilos. vários estilos, muita opção. Eu não gosto que o cliente procure um cropped e não tem uns 200 para ele escolher pelo menos 10, né, meu Deus. Nani, hoje você tá com 3 lojas. Não, eu já tive 3 lojas até a pandemia. Uhum, Quando chegou, eu tive que fechar 2 e mantive a primeira, uhum. que foi eu também engravidei nessa época. Todas elas ficam em Vitória? Uma era em Jardim da Penha, nessa época foi a primeira que eu tive que fechar, porque o aluguel era quase R$ 7.000, então ficou bem difícil pagar. Agora deixa eu lembrar, as outras 2 eram em Vitória. Era no mesmo bairro, tipo uma loja bem popular que eu abri, e uma que é a minha, que é mais arrumada, as roupas mais arrumadas. Entendi. Aí na pandemia você fecha Fechei 2 2 e e fica fiquei com com uma. E eu também engravidei, aí fiquei um pouco complicado pra mim, tudo junto. Aí eu fiquei com essa uma. É a mão de obra também, hoje em dia, é o que mais dá problema pra mim. Não é nem comprar, fazer as coisas, isso aí eu consigo fazer. Agora, tá trabalhando o tempo todo com uma filha pequena, com lojas pra cuidar sozinha, é muito puxado. Hoje você tá com Uma loja. uma loja em Vitória. Você acredita que eu penso em abrir mais, mas eu retraio por conta da mão de obra? É um desafio. Mas não se esqueça que você jejuou por 15 dias, Não, você orou já a falei: Deus "Deus, que eu tô pra fazer jejum e oração pra e te o mandar". e assim, agora você tem que aturar, porque você pediu, vai saber se você 5, 10 filiais, né. Então, ele deve estar lá em cima falando: "Você pediu, agora aguenta". Você sabe pedir, né. Não, é verdade. então hoje aí você tem uma loja hoje que fica em Vitória e você E a de serra, mas que eu tô vendendo já, por causa da mão de obra. Da mão de obra. Você acredita? Mão de obra é muito difícil pra mim. Tá difícil demais, demais, demais. Já testei umas 5 meninas e nada dá resultado, só problema. hoje você tem quantos funcionários no total? 3. Todas 3 estão com você lá na outra loja de Eu fico muito em Vitória, porque é perto da minha casa tudo. uhum. Então eu tô sempre ali. A de serra que tem uma sempre cobrindo folga, a outra que trabalha, mas estão sempre faltando. Hoje vamos mandar currículo pra Nani, só os bons vendedores, por favor, os que for mais ou menos deixe pra lá, pra ela não fechar uma loja da serra. É, quem tiver na serra. É difícil. Você hoje já vende online? Você Vendo, tá no já vendo há um tempinho já. Como é que tá sendo a sua experiência pelo digital? Pelo Instagram é muito boa pra mim, eu vendo muito pelo Instagram. No WhatsApp nem tanto, agora no Instagram eu vendo ali acho que uns 50%.
Bacana. Eu acho que hoje a gente tem que estar no digital, né. É, Você pode ter sua loja física, mas é importantíssimo você marcar sua presença no. sim, sim, sim. Vou dar um exemplo aqui, a gente tem uma audiência muito grande na Bahia, onde a gente tem algumas bases na relação da empresa de logística. No Espírito Santo todo a gente está, a Ana ela é da Paraíba, eu sou do Rio de Janeiro, então a gente tá Ana não tem cara de Paraíba. Tira. João Pessoa, mas veio pra cá cedo, né. É por isso que a criança. Então assim, as pessoas que estão assistindo a gente, e pode ser de qualquer canto do Brasil, se interessar, a primeira coisa que a pessoa vai fazer, aí eu falo: "Cara, se tu entrar no Instagram, tu vai ver que não tem como não comprar". E aí a pessoa comprou, imagina ter que vir aqui em Vitória Serra pra comprar. Então se você tá no digital, as pessoas Hoje em dia conseguem com comprar Motoruba e um Instagram você vende muito. em qualquer lugar do Brasil, eles podem entregar, você vai lá, posta e tá chegando, cobra lá o frete, então eu acho que é importantíssimo tá no digital hoje em dia. Acho que quem não tá atrasado, não tem jeito não pra mim. Na verdade, a empresa que ela não se encontra no digital, ela não existe hoje em dia, né. Infelizmente por mais que a gente goste e acredite da loja de rua na loja física, o e-commerce, a venda digital, ela é muito importante e ela acontece e tem que acontecer mesmo. Até para poder, levar a sua marca, o seu nome para lugares onde o seu braço não alcança, entende? Então, enquanto você está ali na rua, beleza, enquanto você está no seu município, as coisas também estão legais, estão andando no municípios ao redor, mas olha que satisfatório para você como empresária saber que lá em, sei lá, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, alguém fez um pedido através de uma rede social e você, né, embrulhou, enviou e estão colocando o teu nome, o nome da tua empresa para fora. Então isso é muito satisfatório e eu acredito até que é mais um impulsionamento para nos fazer crescer É, em profissional. é mais uma forcina que veio. Exatamente. E hoje o que que qual foi o caminho que você traçou para dizer que o seu faturamento chega a 50-50, né? Qual foi o caminho que você traçou no e-commerce, na loja virtual, que te colocou neste nível? Pelo que eu entendi, o físico veio primeiro, Veio primeiro. né, e posteriormente você foi para o digital. Qual foi o caminho ali? Qual foi o momento em que você startou? Por onde você começou? Há uns 3 anos atrás, quando o Instagram eu comecei a ver muitas lojas postando e tal, eu falei: "Ô, tá dando certo aqui, eu vou tentar também". Aí eu comecei a fazer fotos, postando também, contratando divulgadoras também. E aí até que uma amiga me apresentou a menina do marketing, que ela sabia fazer tudo, e eu contratei essa menina para me ajudar, porque eu mesmo não sou muito boa na internet não. Mas hoje em dia se você não pode, você paga alguém que saiba fazer para você. Exatamente. Você não pode é ficar para trás. Sim, sim. E mais uma vez a gente bate na questão de se cercar de pessoas que fazem o que tem que ser feito e Sim, o que precisa. é verdade. Porque por mais até que você saiba, não dá, você não Então, consegue. né, Você você vai fazer até vai fazer, mas meio mal feito, porque exata é muita coisa para você fazer. eu acho que a nossa principal luta hoje é parar de fazer de tudo um pouquinho, né, e aí eu caio no que realmente só você sabe fazer e tem que fazer, que eu acho que é mais do que saber, né, no seu caso. Quando você começa a empreender, eu tô nessa levada também, você faz tudo, Você só tem estuda. como. No começo você tem que fazer. Você não tem como dividir, mas começou a te dar retorno financeiro e você pode financeiramente, invista em pessoas, invista em quem sabe. O marketing, por exemplo, é essencial. A gente sabe abrir lá o Instagram e fazer uma postagenzinha? Sabe. Mas quando vem um cara do marketing e faz o negócio, É outra coisa, é né. outro nível. E eles te mostram coisas que você nunca nem imaginou que tinha que fazer, apertar aqui, Muda, tipo, é. a gente brinca aqui, quando a gente iniciou o projeto, eu falei: "Cara, a gente se comunicar, a gente sabe. Agora, vai fazer se você não tiver um William por trás, se não tiver um Arthur por trás", né. Às vezes vocês não conhecem o William e Arthur, mas se falar Bill e Palmito, todo mundo sabe quem é. E aí que é o nosso time aqui por trás. Lani, a maioria do seu público é feminino, tem muita gente que te segue. O que você acredita que uma mulher precisa ter para empreender com coragem no Brasil? Qual seria o conselho que você daria para as pessoas que te seguem, que têm o sonho de abrir um empreendimento, seja ele qual for, para estar abrindo e ter a coragem e a resiliência que você teve? Primeira coisa, acredito que você tem que ter vontade de vencer, vontade de sair de onde você está. E depois você tem que ter primeira coisa é vontade, esforço
E não tem muito o que e não ter medo, você sempre vai ter, mas vai com medo. Se você esperar o medo passar, você não faz nada, você não sai nem na chuva com medo de se molhar. Sendo que você vai se molhar e vai ser tão bom, você vai voltar para casa, tirar a roupa, secar e acabou. Tem pessoas que a maioria das as pessoas só não empreende por medo, por elas não ter vontade de vencer. Tem pessoas que eu conheço e eu brigo muito com essas pessoas, inclusive da minha família, que um prato de arroz e feijão e um colchão para dormir tá bom, aquilo me revolta. Eu fico revoltada que uma pessoa que tem e isso tem que ok, Deus, obrigada por esse prato de comida, amém, Jesus. Se eu quero mais, eu posso mais, então eu vou buscar um prato de picanha também. É, entendeu? Vai até soar engraçado, mas eu meço o crescimento da minha vida baseado aonde eu durmo, como eu tomo banho e o que eu como. Então, assim, eu já dormi muito mal nessa vida, eu já comi muito mal Nós 2. e já tomei banho naqueles chuveiros horríveis que pingava 3, 4 em outro, que eu tinha um ódio enorme daquilo. Tem que Exatamente. isso aí, você tem que ter ódio, Você tem que olhar para aquilo ali e odiar tanto, mas não é aquele ódio que te faz uma pessoa sim, não, ruim, sim. rancorosa. É um ódio você olhar e falar assim: Sempre "Cara, eu minha raiva desse chuveiro, eu vou parar de tomar banho desse vou chuveiro". tomar um banho quente. Vou tomar o meu Exatamente. chuveiro maior. Eu tenho, estatísticas da minha vida crescendo, quando eu olho para minha cama e vejo lá um edredom 600, não, você não é por aquela foi. Aí você fala assim: "É isso". Porque para mim, na minha cabeça, eu coloquei na minha cabeça que tomar banho, tomar um bom banho, comer bem e dormir bem é sinônimo de uma vida boa, Confortável numa vida. confortável, uma vida de sucesso. E para mim, né, eu sempre coloquei isso na minha vida, isso é o que eu preciso para levantar bem no dia seguinte para lutar de novo. Então, é verdade, a pessoa você dorme no chão duro, acorda toda destruída. Exatamente, exatamente. Mas tem pessoas que tá bom, dentro tá bom só esse teto aqui. Cara, isso me irrita. Eu fico muito irritada, né, só quando eu vejo gente assim, não, nervosa, eu: "Vambora, minha irmã, pelo amor de Deus". A gente fica muito com as crenças limitantes, né, as pessoas têm aquela crença de que pra ela tá tudo bom ou que ela não merece. Essa semana a gente estava comentando o caso de uma amiga da Ana, que casou com uma pessoa que ela achava que não merecia aquele homem, olha que loucura, porque os primeiros relacionamentos dela não foi legal, esse homem tratava ela como uma princesa. "Ah, eu sempre acho que eu mereço tudo de". Então a crença tá aqui. Tem uma música aí conhecida do pagode que diz que só se sabe o que é bom quando conhece o ruim, né. Então assim, a gente já tem a permissão do criador para você conseguir alcançar o que você mais quer, só que as pessoas têm medo de tentar. E aí eu fico pensando assim, o primeiro emprego das pessoas, será que alguém bateu na porta dela e falou: "Ei, você tá parada, quer trabalhar?" Ou alguém foi lá e colocou um currículo ou se candidatou e teve essa ação? Se alguém aí não é solteiro, tá namorando, tá casado, será que estava passando na rua, uma pessoa olhou e mandou um beijo pra ela, ou ele chegou lá e falou: "Olha, gostei de você, vamos conversar"? E poderia ter ouvido um não, poderia ter dado errado, mas as pessoas têm que entender que eles precisam tentar, precisam sair da inércia e falar: "Cara, eu vou tentar conquistar aquela Não pessoa que eu deu certo gosto, de eu vou tentar novo. o trabalho que eu quero, eu vou tentar trabalhar na área que eu quero, o que é que eu preciso?". É tudo, qual é o processo que você precisa fazer. Ninguém começa subindo a escada já no último degrau. Ninguém, a não ser que você já nasceu numa família de gente rica, né. Exatamente. Mesmo assim, para administrar a sua família fez, você No precisa. meu primeiro emprego eu tinha 17 anos, eu não tinha passagem para procurar emprego, então o que que eu fazia? Eu ia no comércio de Maruí, porque eu morava no Santos Dumont a pé com 17 anos, tímida ainda, batia nas portas e perguntava: "Ei, você tem uma vaga aí não?". Eu perguntei uns 3 dias seguidos, até que uma moça olhou para mim, eu pequenininha, tinha 17 com a cara de bebê, ela disse assim: "Hoje eu não tenho não, mas me dá seu número que eu vou ter daqui um tempo". Eu falei: "Moça, eu não tenho telefone, ninguém tem na minha casa, mas eu volto aqui daqui uma semana". Aí eu falei: "Aquela moça não vai me dar um trabalho não, que eu não tenho experiência, sou de menor". Passou uns 15 dias, eu voltei lá, botei só a carinha assim de novo: "Oi moça". "Ela, eu tô atrás de você, tem uma semana, você sumiu". É, aquela mulher me deu a oportunidade e eu sou apaixonada naquela mulher, trabalhei com ela 1 ano, fiz 18 anos, dali comecei a ter outros empregos, mas tipo assim, é questão de querer, eu não tinha telefone, eu não tinha dinheiro, mas eu sabia andar, então eu ia, batia na porta, perguntava: "Você tem uma vaga aí?". As pessoas não querem correr atrás, elas querem que tudo venha na sua porta. Exato. E você, eu acho que é um grande exemplo para as pessoas que acham que, deu certo porque teve uma oportunidade de vida diferente. Bem, você relatou que você morava no interior da Bahia, que não tinha energia elétrica, que você o seu sonho era conhecer Só ver a luz no Egito. Gente,
Se ela conseguiu, vocês também conseguem. Agora, muita gente hoje em dia, isso para mim é um grande problema. As pessoas olham para a Nani ou olham para alguém e falam: "Eu quero ser igual a Nani", ou "Eu quero ter o que a Nani tem", mas não quer passar pelo que passou, não Não quer quer. fazer o processo, né. Então assim, eu sempre digo que independente de religião, eh, confia e segue o que você acredita, ora, pede e faz por merecer. As coisas vão acontecer, mas às vezes a sua vitória já está garantida, já está pronta, mas você não está preparado ainda, né. Então faz por onde, se especializa, procura. Hoje tem tanta coisa que dá para você fazer aí sem gastar dinheiro, que você consegue estar aí buscando oportunidade. Eu acredito que a honra é de Deus e o esforço é sempre nosso. Exatamente. O suor tem que ser É, tem que ser nosso. A honra é sempre de Deus, eu sempre falo: "Senhor, consegui isso, a honra é tua, mas o esforço foi meu, obrigada", e vambora. Eu costumo conversar com Deus, eu falo: "Pode ficar tranquilo, pode fazer o seu, que a minha parte eu vou fazer". Eu falo assim também, eu acordo 5 da manhã, eu falo assim: "Eu tô acordando, hein, tô de pé, vambora, hoje é mais um dia que o Senhor vai me abençoar aqui". Exatamente isso. E essa busca que o Diego fala, essa preparação, né, das pessoas, a gente nessa era da tecnologia, a gente nunca foi tão fácil assim ter informações. Você bota lá, curso de vendedor, você acha curso Graça, de né, graça, você acha gente ensinando de graça. Você vai no Instagram, você pega um bom eu vendedor. mando para os vendedor o tempo todo. Você pega o isso aí, a gente está falando de vendas porque, né, é o assunto Oi. aqui, mas é para tudo e para qualquer coisa, sei lá, você quer ser manicure, você bota lá no YouTube como fazer a unha, e vai ter alguém ensinando, entende? Então isso está muito acessível. As pessoas precisam querer, precisam ter um propósito, uma motivação, e a gente falou aqui de sentimentos, e aí eu citei o ódio, né, e muitas vezes quando a gente fala do ódio parece ser algo ruim, mas a gente não pode levar por esse lado. A gente precisa entender que a gente pode e deve sentir todos os sentimentos que nos é palpável, e todo mundo sente, porque nós somos seres humanos normais, né, porém, a gente precisa saber colocá-los cada um no seu devido lugar. Né, até a felicidade, até a alegria. Uma alegria mal dosada, ela te deixa ilusão, né, Verdade. vivendo na ilusão. E aí você não consegue e ela sim vai te atrapalhar a chegar a alcançar o teu objetivo. Então os teus sentimentos, as tuas sensações, você tem que sentir, você precisa sentir, porque você é um ser humano normal. Mas coloque no lugar certo, dê o peso correto para que aquilo sirva de motivação. O medo, você falou do medo. Uma empresária sem medo é uma empresária louca. Concorda? É verdade. Precisa ter o medo com você na dosagem certa. Sim, senão você faz muita loucura, né. Porque é esse medo que vai te colocar na posição correta, que vai fazer você tomar. Você, por exemplo, deu muito certo na segunda tentativa, porque você passou a ter medo de viver o que você Sim, eu lembrou. não, eu tinha quebrado Deus me livre, eu falo: Exato. "Vou pra agora pra ver Eu se não posso ficar sem caixa. ó serrana aqui". Então eu tenho medo de ficar sem caixa na Até hoje eu tenho muito medo. Lógico, então eu vou direcionar o dinheiro da empresa de forma melhor. Sim, sim. Então, o medo ele é necessário, o ódio ele é necessário, a alegria, a felicidade, a tristeza é necessária. A gente precisa saber colocar cada um Saber no colocar lugar. não é verdade? Exatamente. Eu já sou aquele meio que Meio maluco. meio vida louca, falo: "Não, o medo depois eu vejo, Eu você medo". ainda tá Deus ferrando aí, ó, já chegou. é certo, não, eu acredito que se eu posso pensar, eu posso me imaginar naquilo, aquilo já deu certo. Já deu certo, e aí é só você fazer por onde. Mas aí voltando a bacana a dica que você deu, principalmente voltada para o seu público, e você é muito ligado à autoestima feminina, né. Qual a mensagem que você mais gostaria de deixar para as mulheres que te seguem, para o seu público? O meu público é maioria mãe, as pessoas em si acham que quem me segue somos homens, mas elas se iludem, meu Instagram só tem mulher, o dia todo quando eu olho stories, só mulher, coração, só de mulher. Aí algum homem me conhece, eles pensam: "Nossa, essa menina só homem", não tem, é só mulher. Porque o que acontece, eu sou uma mulher que virei mãe e eu acho que quando eu sempre pego para as meninas lá: "Mãe, não, você tem que lembrar que antes de você ser mãe, você é uma mulher. Você já era uma mulher. Para se tornar mãe, você era o que? Uma mulher". Tem muitas que elas esquecem, após ser mãe, que ela era uma mulher, e ela acha que é só mãe, e se esquece, se abandona, não compra uma roupa, não cuida de um cabelo, não faz um treino. E eu sempre falo para as mulheres lá, que
Você tem que sempre manter esse pensamento: "Antes de eu ser mãe, eu sou uma mulher". Então, para você ser uma boa mãe, você tem que estar cuidada também. Não existe uma boa mãe jogada ao desprezo, ao desleixo, com triste, abatida. E quando você não se cuida, a sua autoestima, ela vai desaparecendo. E como que sua filha vai olhar para você, seu filho, e você vai ser um exemplo de mãe? Então, assim, você tem que se cuidar para depois você cuidar também. Não é só ser mãe, tem que ser uma mulher e muito bem cuidada. Ai, que bom, que bom. A gente está precisando cada vez mais levantar essa pauta da beleza, essa pauta do autocuidado, né, porque da autoestima, porque infelizmente muito ainda, estão, né, pregando por aí: "Ah, porque você não tem que seguir padrões. Ah, porque você não pode". As coisas não são tão assim, não são bem assim, Não. né, uma mulher principalmente, todo mundo precisa se cuidar, mas a mulher, ela é de fato a beleza do seu lar. Sim, Ela é a pessoa que leva a sensibilidade, ela é a pessoa que leva o cuidado, só que antes de fazer isso com as ações dela, ela faz isso com a própria a imagem. própria imagem. Então, você acordar, você tomar um banho, se arrumar minimamente. Eu sei, eu tô como eu te falei, eu tô com um bebê de 11 meses. Um bebezinho. Tem dia que é loucura, às vezes eu falo com o Diego assim: "Espera um pouquinho, não vai agora não, me dá 30 minutinhos que é o tempo que eu preciso para ir no banheiro e tomar um banho e botar uma roupa", porque eu sei que se ele for, antes de eu fazer isso, eu vou ficar até o horário do almoço de pijama, Não vai fazer, né. não vou conseguir fazer. Não, sim. Então assim, é preciso se cuidar. É preciso se cuidar e isso eleva a nossa autoestima, eleva a nossa vontade de cuidar também do outro. Você cuida muito melhor quando você tá bem cuidada. Exatamente, porque um vai puxando o outro. Quando você tá ali meio que largada e a criança tá também meio que largada, E os filhos tá repara até porque a minha filha, ela é extremamente vaidosa e ela veio treinando e ela fala: "Vou ser forte igual a minha mãe, vou puxar essa barra aqui". Então, com certeza ela gosta de balé e ela gosta de dançar, ela já vê aquilo e ela já segue. Se ela viveu o dia inteiro comendo jogada no sofá, ela vai entender que aquilo que é bom e que é certo. Exato. exatamente, acho que não tem profissão melhor pra gente do que ser espelho dos nossos Sim, Um não exemplo tem. dentro de casa, né. É dentro de casa, né, os exemplos são dentro de casa. O orgulho que você tem de saber que sua filha tá olhando pra você, tá vendo você como exemplo, como espelho, e aí quando ela chega e fala: "Mãe, eu quero ser você quando eu crescer", nossa. Aí pronto, né, você É, tá no caminho certo. cara, Aí eu já sua penso: filha "Essa daí não vai regar fácil não". E o intuito, na verdade, é que elas sejam melhores do que a gente. Não, eu falo isso pra Bela, eu falo: "Você vai ser muito melhor que a mamãe". Ah, E eu acredito muito, até pra onde eu vim, das situações que eu vi, acredito que hoje pelo que eu dou a ela de base, ela vai ser muito melhor do que eu realmente. pra gente finalizar essa questão da loja, depois fazer algumas perguntas ainda pra você, quais são os planos hoje em relação à sua loja? O que que você pensa para frente? Como é que tá a Nani em relação a empreender? Hoje você já é uma empresária de sucesso, hoje você já tem um negócio validado. Então eu digo que se você tivesse que começar do zero, você ia começar e ia bater a Eu mesma co começaria de novo. E eu tenho esse pensamento, que aí eu sempre penso: "Se um dia eu quebrar aqui, eu começo de novo". e quantas vezes for preciso. É, disso eu tenho certeza. O que que você pensa para futuro? Meu plano é É sempre o mesmo, crescer, evoluir. Então, a dificuldade hoje para mim é a mão de obra, mas eu falei sério, eu tô pensando em já fazer um propósito com Deus, de oração e jejum para ele preparar uma equipe para que eu possa abrir outras lojas, porque isso é uma vontade minha, é um plano meu e eu não abri mão desse sonho nem do meu plano ainda, eu só estou aguardando Deus. Agora eu vou começar a orar, eu já vi que é na oração, então nós vamos pra oração. É lá que eu tenho que estar, é lá que eu tenho que estar, é de joelho, Deus, bora, vai dar certo. bacana. Agora é um pouco mais reflexivo, tá? Ei. Se você pudesse conversar com você de 10 anos atrás, qual conselho que você daria para você mesmo? Às vezes eu penso nisso, que há 10 anos atrás, eu não ia me imaginar nunca estar sentada nessa mesa falando sobre comércio, mas eu diria para aquela menina que que há 10 anos atrás eu pensava só em comprar roupa para mim usar, porque eu não tinha uma roupa igual a das minhas amigas. Inclusive eu tenho amigas minhas, que estudavam em escola particular e às vezes eu olho isso e falo comigo: "Caramba, se formaram em 2, 3 faculdades e elas ganham aí R$ 2.000". E às vezes eu fico olhando para elas e eu falo: "Caraca, Regiane, quem diria, né, que aquela menina lá
que morando ali, eu tô aqui tomando conta de uma criança aqui para ganhar um dinheiro, e as amiguinhas na escola particular e você tá bem à frente. Hoje elas vão na minha loja, elas me abraçam e me dão parabéns. Tem gente que fala: "Você era improvável". E busca porque elas tinham tudo para ser e ganhar muito mais do que e eu ganho muito mais do que elas, e até elas ficam chocadas com isso. Então, há 10 anos atrás, eu diria para mim assim: "Chora não, mulher, deitada aí, que um dia você vai estar sentada na mesa, com dinheiro e Ana, falando sobre comércio". Eu tô num podcast. É verdade. Agora é o inverso, tá. Você tem uma porta aqui na frente que é uma viagem para um futuro, para daqui a 10 anos. Como você se vê daqui a 10 anos e qual é o conselho que você daria pra Bela daqui a 10 anos? Pra Bela, eu sempre diria assim: "Bela, nunca desista dos seus sonhos, você é forte, você consegue, tá dentro de você, só vai". E pra mim, há 10 anos, eu acredito muito que eu vou estar milionária. Então a gente precisa assim, eu falo que o dia que a gente está formando um cerco, que tem os amigos importantes que a gente tem que ter ao nosso redor, né, então a gente já tem o pessoal do banco, já tem o padre também, já tem o delegado tá faltando, então se tiver algum delegado, bem-vindo. Qualquer estrutura de evento a gente consegue ter. Há um ano atrás passei assim de estar milionária, hoje fiquei de frente pro Boninho, e faltei isso aqui ó, pra me estar, senão agora eu já estaria milionária, entendeu? Mas eu Mas, eu acredito que esse 1.000.000 vem antes dos design, isso aqui Deus. acho que a gente tem que criar ali o grupinho ali, o círculo de milionários, botar o pessoal ali, fazer o já temos um contato na rede hotelaria, precisarem uma tá. Só o grupo dos milionários do ES. Ai, ai. Que bom, eu acho que a gente tem que mirar alto. não sei. É mirar alto e muito mais alto, eu costumo quando eu tô sentada ali sonhando sozinha com meus botões, eu fico olhando assim falando: "Ai, queria tanto isso", aí eu fico olhando, Ah, talvez mas depois disso, o que que vem depois disso? Ah, vem isso aqui, não, então eu quero isso aqui, isso aqui. não, eu penso assim também, eu tô um quadro lá em casa, hoje mesmo já olhei pra ele e falei: "Ó, esse ano que vem eu vou estar aqui, tá aí, já profetizei 10 vezes, tanto de nome de Jesus eu vou cair". É mirar o impossível. É verdade. Eu seguindo ali as escrituras, eu sempre tive na minha cabeça que Deus não chega para uma pessoa e fala: "Você vai ser rico, você vai ser pobre, você vai ser mendigo". Eu acho que cada um tem a sua cruz, cada um tem as suas dificuldades, mas do mesmo jeito, quanto maior a dificuldade, a vitória também ela é muito mais saborosa, né. Então a gente tem que fazer por onde, e eu acho que o primeiro ponto é não se vitimizar, né. Não Nossa, eu achar acho isso demais. que, Eu odeio eu vim de eu uma odeio gente que favela, se eu vim vitimiza. de algum lugar, cara, "Ah, não eu sou se preto". vitimiza. Tem gente que me pergunta: "Você sofre preconceito?" Fala: "Se eu sofro, não tô vendo". Eu não tenho nem o tempo pra ir. Acabou que olha pra mim assim: "Claro, você é bonita", eu falo: "Ai, tu tá achando obrigada", mas eu que problema de quem tá tendo preconceito, eu tô focada aqui em outra coisa. Eu tenho meu propósito, é exatamente isso. E assim, são episódios como esse aqui que fez a gente criar o podcast, é saber que você vai ser exemplo de superação, exemplo de força para muita gente que está assistindo aqui. E a gente eu particularmente, acho que minha esposa também, estamos muito contentes, feliz com sua história. Obrigada. Ela é inspiradora, a gente fica muito feliz em saber que tem pessoas como você aí vencendo na vida e inspirando outras pessoas. Ah, Parabéns. Obrigada. Exatamente, estamos felizes e honrados de poder contar a sua história, dividir com todo mundo e conhecer um pouco mais de você. Eu já segui sua loja, então levar a Ana pra ser modelo, né, bonita pra caramba, né. Eu sou suspeito. você não for você não sou seu hoje eu não como. Oi, ó, você tá querendo dar uma conta. Ó, não, ele é muito pessoal, né, mas hoje eu conto muito eu já Não, tem aquela música de sertanejo que fala: "Ih, minhas roupas tá tudo mal passada, cozinha mal, ronca, tem que, né, vou ficar deixando pra outro olhar?". Brincadeira. eu vou pegar as cria, vou visitar essa loja que eu quero conhecer lá pessoal. vários looks, sua cara te deixa mais linda do que você já é. Ah, obrigada, Nai, muito obrigada Obrigada pela a tarde você. gostosa, pelo papo gostoso, eu acho que a gente foi muito proveitoso pra gente, eu espero que tenha sido pra você Ah, com também. certeza, eu amo ouvir história, dividir história, e é network, né, trocar, já aprendi uma Ana me fala umas coisas aqui do ódio ali, cara, que eu já gostei, pô, galera, tá sempre mais ódio ainda. É isso.
Muito obrigada. E seja sempre muito bem-vinda. Eu espero que nós agora assistindo, olhando os podcasts de vocês, que bom. Obrigado. Ó, a casa tá aberta, tá? Espero que você possa voltar mais à frente e num próximo Vou voltar papo milionários. num próximo papo Nossa. não vou ser rápido, Melita, não vou ser rápido. Tá muito louco. Tá doido. Vai dar certo. Vamos agendar ainda pra 2025, pra gente estar voltando E aqui. esse plano tá em 2026, então vai ter que Então, 26. E se aí também se tiver algum novo projeto, uma nova história, a gente faz questão de aqui trazer você. Gente, é isso. A gente teve aqui um grande papo aqui com a Nani, Melanina Capixaba, tá? Muito obrigado. Até a próxima, gente. E ó, no próximo episódio vem coisa bacana aí. Fiquem atentos. Tchau, obrigada. Tchau.